Olá, estudante! Eu sou a professora Eliana Antônia Demarques. Meu apelido é Lili, pode me chamar de Lili. Aqui conosco está o intérprete de Libras, Daniel. E a aula do quarto ano, do ensino fundamental, a gente vai falar sobre litros e mililitros, Então, nós temos no PET, volume 1, deste ano de 2021, está lá na página 17, Nós começamos com a semana 1, esse PET vai ser trabalhado todo o primeiro bimestre e o tema que está lá na página 17 é grandezas e medidas. Bom, nós temos os objetos de conhecimentos, que a gente vai trabalhar, que é o significado de medida e de unidades de medida, e as habilidades, tanto do currículo de Minas, quanto também da BNCC, que a gente vai trabalhar em relação às unidades de medidas e às grandezas. Então, uma grandeza que nós vamos trabalhar é a medida da capacidade, que como padrão é o litro, mas temos outras unidades da capacidade que a gente pode medir. Por exemplo, aqui nós temos um copo de água e esse copo de água, a professora vai aproveitar e vai beber água, tá, gente? Que é muito importante a gente beber água durante o dia. Então, eu não sei quanto que mede, esse copo d'água, não mostra medida, não. Mas essa garrafinha aqui que eu comprei, que eu sempre carrego comigo, ela é de meio litro de água. A gente vai ver quanto que corresponde meio litro de água em ml. Então, nós temos, por exemplo, a capacidade, em litros, nós temos a medida de comprimento, por exemplo, Quantos metros você mede? Nós temos a medida de área, que é outra grandeza também. Por exemplo, olha aí no cômodo, no quarto ou na sala que você está vendo a televisão, qual será a medida diária desse ambiente que eu estou? É importante você pensar nisso. Volume, massa. Por exemplo, eu vou fazer um mingau de milho verde. Não sei se vocês gostam, Eu adoro mingau de milho verde. Então, eu posso pensar assim, quantos litros de leite eu vou precisar para fazer o meu mingau de milho verde? Então, eu vou trabalhar essa grandeza. Eu posso pensar quantos quilogramas de milho que eu vou ter que comprar. E também eu posso pensar no tempo, Quantos minutos, que eu posso deixar cozinhando, este mingau para ficar bom. Então, nós mexemos no dia a dia com vários tipos de grandezas, Nós vamos trabalhar, focar nos litros e nos mililitros na aula de hoje. Então, o litro é a principal unidade de medida de capacidade. Muitos produtos líquidos, que nós consumimos diariamente, são medidos em litros. Por exemplo, nós temos aqui 1 litro de leite. Depois vocês vão conferir aí, no litro, na caixinha de leite que você tem em casa, se ela tem 1 litro, se está escrito esta unidade, Aqui nessa caixinha está escrito 1 litro de leite. Aqui nós temos uma outra caixinha de um suco de uva, também está mostrando a unidade, que contém 1 litro de suco de uva. Aqui a gente tem como exemplo uma garrafa de 2 litros de refrigerante. Então, olha tanto de objetos que a gente consome durante o dia e todos eles vêm medindo a capacidade em litros, que não pode faltar, igual eu falei, que a gente tem que tomar muita água, durante o dia. Aqui nós temos uma garrafa de água mineral de 1 litro. Então, todos esses
né, produtos que a gente vê no supermercado, que a gente às vezes tem em casa, né, vocês vão começar a observar a capacidade desses produtos, principalmente que vocês têm em casa, né? Quem estiver acompanhando a mamãe no supermercado, né, ou qualquer pessoa que vai no supermercado, com a Covid a gente tem que evitar, né, ir ao supermercado, né? Mas quando vai, se tiver que ir, aí vocês vão observar. Ou quando chegar a compra em casa, também vocês vão observar. Tudo isso faz parte da nossa aula de hoje, tá bom? Nós vamos falar, né, sobre a água. Muito importante a gente, né, observar quanto de consumo que você e sua família está consumindo de água. Quantos litros será que é o uso de água durante o dia? A água chega na minha casa assim, água tratada pela torneira, é fácil abrir a torneira e encontrar água lá. Mas vocês já pensaram no custo que tem para essa água chegar na sua casa, né? A água tratada, né? Você já pensou também do quanto que você, às vezes, pode estar desperdiçando nessa água? Por exemplo, um banho de 20 minutos equivale a 120 litros. É muita água, né? Que às vezes fica 20 minutos no banho, fora a energia que você está gastando, né? Você tem que tomar cuidado e ajudar aí, né, ao controle, né, dos gastos em casa. Se tiver uma torneira gotejando, às vezes você observa, né, a torneira está lá gotejando lentamente, né? Mas se você juntar aquilo tudo, pode dar muita água mesmo, né? Juntando aqueles litros de água durante o dia. Então, você tem que ajudar também nesse controle ambiental, né? E também em relação à qualidade da água. A gente recebe, às vezes, né, uma água tratada, mas para beber essa água, igual nós comentamos, a gente tem que filtrar, né? A gente deve beber essa água filtrada. Às vezes, tem pessoas que até compram as garrafinhas de água, né? Então, a gente vê, por exemplo, uma garrafa dessa, né, que está mostrando tem 1 litro de água, né? Aqui nós temos essa grandona, né, 5 litros de água. Às vezes é comum a gente ter isso em casa. Por quê? Porque a gente está preocupado com a qualidade da água que a gente está bebendo. Isso é muito importante. Então, se você não comprar essa água, né, que já está própria para o consumo, você tem que filtrar a sua água que chega lá na torneira lá da sua casa, para você poder, né, ter uma saúde boa e beber bastante água, né, durante o dia. Então, olha só, nós vamos falar na aula de hoje das unidades, né, de capacidade, litros e mililitros. Mas nós não temos só essas, não. Às vezes você pode até ver, né, quilolitro, olha, né, KL, hectolitro. Então, existem outras unidades de medida. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar o litro e o mililitro com a seguinte correspondência. 1 litro equivale a 1000 mililitros. Então, isso é importante de vocês guardarem. 1 litro, né, de água corresponde a 1000 mililitros. Será que você já bebeu, né, essa quantidade de água hoje? Então, vamos lá. Vamos observar, né, que a gente pode, né, utilizar um copo. E, geralmente, para beber essa água, esse copo não tem uma medida. Então, os copos normais de vidro que a gente toma, geralmente está em torno de 200 ml, né? É bem menor do que este copo de água que eu tenho aqui, olha. Então, se você tem um copo de água menor na sua casa, vocês vão observar, né, qual que é a capacidade do copo de água que você tem em casa. Então, combina aí com a professora que vocês vão olhar qual que é a capacidade do seu copo de água que você está bebendo. E olha, tem que beber no mínimo 2 litros de água por dia.
Ah, professora, mas eu tomo suco, eu tomo refrigerante, né? Mas o objetivo mesmo é a gente tomar a água, né? Isso tudo conta, mas a água pura, né? A água tratada, filtrada, que a gente deve beber no nosso dia a dia. Então, vocês vão combinar com a professora de conferir quantos copos de água você está tomando durante o dia, e isso corresponde a quantos litros. Vocês vão fazer esse exercício aí em casa, combinado? Bom, quantos mililitros de água você já bebeu hoje? Você está assistindo minha aula agora de manhã? Você já bebeu pelo menos um copo de água? Eu brinco muito com meus filhos que a primeira bebida da manhã, na hora que a gente acorda, deve ser a água. Então, pelo menos um copo de água você também já deve ter bebido hoje. Quem não bebeu, depois que terminar a nossa aula, vai lembrar de beber um copo de água, combinado? Bom, às vezes você tem uma jarra em casa e você quer saber quantos litros de suco cabe nessa jarra. Vamos supor que você vai fazer um suco, né, de laranja. Aí você tem que saber, né, quantos litros de suco você vai fazer nessa jarra, quantas laranjas você pode gastar. Vamos supor, eu vou servir 10 pessoas. Quantos copos de suco eu consigo servir com essa garrafa? Olha, tudo isso você tem que medir, né? São as medidas e as grandezas que a gente está trabalhando, né, na aula de hoje. Bom, quanto que eu vou colocar de água se eu não quero um suco só de laranja, né? Às vezes a laranja eu não tenho condições, né, de encher isso aqui de um suco todo natural de laranja. Às vezes, né, a quantidade da jarra não vem marcando quanto que eu tenho, né, de capacidade nessa jarra. Então, eu posso usar, por exemplo, uma jarra que tem a medida, vou lá e confiro, olha, essa tem vários tipos de medidas. Aí você pode observar, né, como que você vai medir essa quantidade de água. Também, os espremedores de laranja, às vezes, vêm com a capacidade, né, de medida. Então, na hora de eu espremer a laranja, eu posso medir também quanto de laranja que eu estou colocando. Então, esses objetos são bastante úteis, né, no nosso dia a dia, e a gente tem que observar, né, essas medidas que a gente precisa. Por exemplo, se eu vou receber uma visita em casa, quantas pessoas são e essa quantidade de suco vai dar para eu servir quantos copos? Isso é uma pergunta interessante. Outra pergunta interessante que eu vou fazer para vocês é em relação ao preço. Às vezes a gente vai no supermercado e encontra lá uma caixinha de suco de uva, aqui nós temos 200 ml. Então, 200 ml de suco de uva, eu posso observar que eu tenho aqui, ó, esta caixinha corresponde a 200 ml. Então, para eu comparar com esta caixa maior, eu tenho aqui, olha, a mesma proporção. Então, eu tenho que comprar 5 caixas de 200 ml para formar quanto? 1000 ml. Esta caixa maior não tem 1 litro de suco, ela custa R$8. Então, se eu considerar que todos são da mesma fábrica, né, todos têm a mesma qualidade, estou comparando qual que tem o preço melhor, eu posso comprar 5 caixas dessa para dar 1 litro? Posso, mas eu vou ter que pagar quanto? R$15. Então, sai mais caro, né? Esse vidro aqui, olha, de suco tem 500 ml. Olha, 500 ml equivale a quanto para eu completar, né, 1 litro? Eu tenho que comprar, então, 2 vidros. 2 vezes 500 dá 1000 ml. Aí, assim, eu vou ter que pagar R$10. Se eu comprar uma caixa desse litro, né, de suco de uva, eu tenho R$8, né? Então, esse é mais vantajoso.
Então, olha só, Patrícia foi passear no parque com suas amigas Edivane e Silvana. Esse exercício do PET está lá na página 18, né? Então, elas compraram as seguintes garrafas. Patrícia comprou, né, 1 litro. Então, 1 litro equivale a 1000 ml. Quem que comprou a garrafa de maior capacidade? Então, foi a Patrícia, né? Patrícia comprou a garrafa de maior capacidade. Silvana comprou de meio litro e Edivânia 250. Então, quem comprou a garrafa de menor capacidade foi Edivane, 250 ml. Bom, quantas garrafas iguais às de Edivane são necessárias para ter a mesma capacidade da garrafa de Silvana? Então, eu vou ter aqui, olha, 2 garrafas de 250 ml, né, para inteirar 500 ml, ok? Então, esse exercício do PET está lá na página 18 e nós temos aqui a última pergunta. Quantas garrafas iguais à de Edivane são necessárias para se obter 1 litro? Então, eu vou ter que comprar 4 garrafas de 250 ml que vão formar 1 litro, que é igual a 1 litro é igual a 1000 ml. Bom, acho que eu tenho mais uma pergunta. Quantas garrafas iguais às de Silvana são necessárias para se obter 1 litro? Então, eu tenho que comprar 2 garrafas de 500 ml para formar 1 litro, né? E, por último, né, eu tenho aqui, olha, o exercício 2 da página 19, né? Hoje nós vamos fazer mais exercícios aí, tá? Então, esse PET do primeiro bimestre, nós vamos trabalhar várias coisas da semana 1, então não vai ficar só, né, semana 1, depois semana 2, não, a gente vai trabalhar todo ele durante o primeiro bimestre. Então, Marquinho comprou uma garrafa de refrigerante e colocou em de 2 litros e colocou em jarras. Então, nós temos aqui os passos e aí, qual que é a capacidade de cada jarra, né? 2 jarras, né, de 1 litro, né, vai formar 2 litros. Quantas jarras ele usou para despejar o refrigerante? Então, eu tenho aqui, né, quantas jarras ele usou? 2 jarras de 1 litro, né? A gente pode ver aí no exercício do PET que vocês têm. Qual que é a capacidade de cada jarra? Então, cada jarra possui 1 litro de capacidade. Bom, cada jarra possui também 1000 mililitros. Eu posso escrever assim, cada jarra tem 1 litro, que equivale a 1000 ml. Qual que é a capacidade da garrafa de refrigerante em mililitros? Então, eu tenho que 1 litro corresponde a 1000 mililitros, esta garrafa vai corresponder a 2000 ml, 2000 mililitros. Outro exercício do PET, está lá na página 19, o senhor Márcio vai tirar, né, o leite da vaca com 4 baldes durante o dia. Cada balde tem 10 litros. Então, pela manhã, ele tirou 20 litros, 2 baldes. À tarde, ele tirou mais 20 litros. Então, a gente vai somar aqui, olha, pela manhã 20 litros, mais à tarde 20 litros, formou quanto? 40 litros por dia. Quantos litros de leite ele vai tirar em 4 dias? Então, eu tenho aqui, no 4º dia, né, vai formar, ó, primeiro dia 40, no segundo 80, no terceiro 120, no 4º dia 160 litros de leite. A nossa tarefa, né, que eu vou passar para vocês, além do exercícios do PET que vocês vão fazer, né, da semana 1, vai ser conversar com seus familiares sobre o que você aprendeu na aula de hoje e colocar em prática, tá, gente? Vocês vão observar também todos os recipientes que você tem em casa. Quantos quilos lá você tem do feijão, né? Olha o litro de óleo, a gente fala litro, olha se ele tem 1 litro mesmo, se tem 1000 ml, tá bom? E além disso, vocês vão combinar com a professora de como descartar,
né? Como que eu vou fazer o descarte desse lixo? Eu vou jogar essa garrafa no lixo ou eu vou poder, né, aproveitar? Ok? Muito obrigada. Até a nossa próxima aula.